Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs queridas, companheiros desta linda jornada de leitura do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Vamos chegar ao 42º dia, mas hoje ainda estamos no 26º dia. E esse título chama-se Crescendo por Meio da Tentação. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, coloca a tua glória sobre nossas vidas e nos ensina sobre como nós podemos transformar nossas tentações em algo positivo para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ontem a gente aprendeu que existe um propósito por trás de cada adversidade. Agora nós vamos para frente, pensando sobre como lidar com as tentações. Tiago, capítulo 1, versículo 12 fala: Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E Martinho Lutero disse: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. A primeira frase do capítulo 26, do dia 26, diz assim: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Lendo essa frase separadamente, é quase impossível acreditar nisso. Vamos ver o que diz o autor no capítulo. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Repito, a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo em você mesmo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo em você mesmo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento de amai-vos uns aos outros, E constitui uma bela descrição de Jesus Cristo. Ou seja, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo, Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Portanto, ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Jesus Cristo. Quer ser semelhante a Jesus Cristo? Tenha o fruto do Espírito Santo. Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não! O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Repito, o fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha. E a tentação propicia essa oportunidade. Repito, o desenvolvimento do caráter sempre envolve escolher. E a tentação propicia essa oportunidade de escolha. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis
com a gente não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? Essa é uma pergunta que está grifada aqui. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara em 2 Coríntios 2,11: estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na tentação do Senhor Jesus Cristo. A primeira etapa: Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança ou o de controlar os outros. Pode ser um desejo moral e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, como um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Estamos na primeira etapa ainda. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará o que você se sinta muito melhor. Costumamos pensar que a tentação está a nosso redor, mas Deus diz que ela começa bem dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Em Tiago 4,1 está escrito: existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Essa é a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é isso mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu você de fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outra
povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte, lá em Hebreus 3:12, cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastarem do Deus vivo. Muito bem, terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado em João 8,44 de pai da mentira. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz, você não vai morrer, você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso. Ninguém vai saber, não dá nada. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente, acabará aparecendo. Quarta e última etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce e transforma-se numa conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta no capítulo 1, versículos 14 a 16. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Muito bem, há um novo subtítulo aqui. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Primeira recomendação: recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Repito, está escrito aqui, ó. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte de nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não, se chega a tentação. Paulo orienta, lembrem-se de que as tentações surgem na vida de vocês, não são diferentes das que os outros enfrentam. 1 Coríntios 10, 13. Ser tentado é pecado. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Está lá em Hebreus 4, 25. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam um ninho sobre ela. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos,
mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e lascívia. Não são a mesma coisa. Deus fez cada um de nós um ser sexuado e isso é muito bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com o seu corpo. Você pode se sentir atraído sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora o inimigo, por isso conspira para a sua derrocada. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou um pensamento bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e seus demônios e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Outro subtítulo: reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. O apóstolo Pedro adverte em 1 Pedro 5,8: estejam sempre atentos, o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Pergunte você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Pergunte: em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também: como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, pode ser quando você está solitário, entediado, pode ser quando você está deprimido, ou ainda quando você está sob pressão. Ou talvez quando você está magoado, zangado, preocupado. Ou ainda, um grande sucesso aconteceu na sua vida, ou um momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentarmos tentação. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade
para tentar vocês, lá em Efésios 4:27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios, lá em Provérbios 4, por exemplo, 26, 27. Pense bem no que você vai fazer, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Está também em Provérbios 16, 17. Outro aspecto, já estamos caminhando para o final do capítulo. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta de 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz lá no Salmo 50, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Chamo isso oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro! Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo, em Hebreus 4,15, está escrito, compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido o pecado. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus, o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita contigo, nem se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz, lá em Hebreus 4,16, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus não se esgota e sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de reclamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Portanto, apresente-se corajosamente diante de Deus, peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes do Senhor Deus. Assim, como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus Cristo toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Vou repetir, quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Está lá em Tiago 1,12. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, terminamos o capítulo 26. E aqui está o tema para a reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Substituir a tentação por uma oportunidade de fazer o bem. O versículo para memorizarmos é: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam.
E a pergunta para meditarmos até amanhã. Olha que pergunta linda. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Qual é o propósito para isso tudo? Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? O propósito é crescer por meio da tentação. Que Deus possa abençoar. Senhor Deus, amado Jesus, querido e doce Espírito Santo, tenho certeza que o Senhor está trabalhando profundamente no coração, na mente, na alma e nas vidas daqueles que estão seguindo esse tempo conosco nessa jornada de leitura. Por isso eu te peço, Pai, que esse número maior de 800 pessoas receba de Ti agora uma graça especial de paz, de fortalecimento, e que toda a tentação caia fora da vida dessas pessoas. Que nós aprendamos a lidar com as tentações e transformar elas em virtudes para as nossas vidas, e nós possamos sim, Deus, crescer por meio da tentação. Essa é a nossa oração nesse fim do capítulo 26. Muito obrigado, Deus abençoe.